Seja bem-vindo, futuro sargento, para nós darmos continuidade aos nossos conteúdos em cima do espaço brasileiro, que vamos seguir falando nessa aula sobre vegetação. Então, vegetação, pessoal. O que nós vamos ver sobre vegetação? O que nós vamos trabalhar agora sobre vegetação? Agora nós vamos trabalhar os tipos vegetais. O mais simples ainda é nós compreendermos as vegetações brasileiras, as formas vegetais brasileiras. Então, vamos lá a elas. A nossa primeira, a maior vegetação brasileira. Primeira vegetação, então, a nossa floresta equatorial, a nossa grande floresta equatorial. Primeira coisa que nós temos que lembrar, como ela se desenvolve, aonde ela se desenvolve. A nossa floresta, ela se desenvolve aonde? Em áreas de baixa latitude. Além de ser em áreas de baixa latitude, simples. Qual é a espécie dela? Ela é uma latifoliada, ou seja, as suas folhas são grandes, largas e vistosas. Grandes, largas e vistosas. Além disso, nós temos que lembrar que ela é o quê? Uma vegetação de grande porte. Heterogênea, ou seja, variação. É uma grande diversidade. A maior diversidade. A maior biodiversidade do planeta. Clima extremamente quente e úmido. Muito úmido. Nós temos áreas conhecidas como áreas superúmidas. Então, lembrem, clima quente e úmido. Como é que nós chamamos esse clima? A vegetação é floresta equatorial. O clima, claro, então, equatorial. Espécies de grande valor econômico. O que nós chamamos aquelas chamadas madeiras de lei, madeiras especiais, madeiras de grande valor, tá? Por isso que devastam, retiram essas madeiras. E nós temos aonde essas florestas equatoriais? A Amazônia, a nossa, a maior do mundo. Na África centro-ocidental, tá? E no sudeste asiático. Então, são essas áreas que nós vamos ter de floresta amazônica. Claro que o que nos importa é a primeira ali, a Amazônia, a nossa primeira área. Vamos lá. Então, vamos falar sobre ela agora, diretamente sobre ela. Floresta amazônica, ou também conhecida como floresta ileia. O que nós vamos falar sobre ela? Ela é latifoliada, ela é de grande porte, ela é de clima equatorial, como vimos a recém, como todas as florestas equatoriais. Além disso, onde ela está no território brasileiro? No território brasileiro. Ela está na região norte do nosso país, mais o norte do estado do Mato Grosso, mais o centro-oeste do estado do Maranhão. Ou seja, o centro-norte do estado do Mato Grosso, mais o centro-oeste do estado do Maranhão. Claro que nós vamos perder um pedacinho da região norte do estado de Tocantins, mas é um pequeno pedaço que nós vamos perder. Então, só que a grande importância, esta mesma área aí, nós vamos chamar posteriormente de Amazônia Legal. Ah, a nossa Amazônia Legal. Muito importante para a prova. Questão de prova. Questão de prova. Então, seguimos na nossa floresta. Como eu falei, esta ou este é um conteúdo muito importante. Esta é uma das principais áreas da prova de vocês. Claro, nunca esqueço. É uma barbada. É fácil, muito fácil. Então, ela é o quê? Heterogênea e principalmente densa, fechada. Além de ser fechada, ela vai ser dividida em três áreas distintas. A de terra firme, que não sofre inundação, a de várzea, que inunda periodicamente, e a de igapó, também conhecida como caepó, a que sempre está inundada. Pessoal, o que quer dizer isso? Simples. Vamos do igapó para a terra firme. O que quer dizer? Igapó é bem junto aos rios da Amazônia, que está inundado, bem nas margens, bem próximo aos rios. Já a várzea é o quê?
proximidades, a grande área plana, tá? A grande área plana dessa bacia dos rios. A grande área plana desta planície desses flúvios. Então, a grande área da planície amazônica. Já a terra firme, não. Já são as áreas com altitudes um pouquinho mais elevadas. Então, a floresta amazônica, ela ocorre o quê? É a maior floresta tropical do mundo. Equatorial. Por que tropical do mundo, pessoal? Porque nós temos que lembrar que ela está na zona intertropical. Tá? Ela está na zona intertropical. Então, muito ocorre essa confusão de tropical com equatorial. Mas só que, claro, ela está na zona intertropical. Ela faz parte da variação de climas tropicais. Mas ela tem o quê? O seu clima equatorial e ela é equatorial. Mas mesmo assim, maior floresta tropical do mundo. Ou seja, da zona tropical do planeta. Com uma área aproximadamente de 5,5 milhões de quilômetros quadrados. Claro, que toda essa dimensão, 60% dela está no território brasileiro. 60% dela está no território brasileiro. E aí vem a outra grande diferença. Sujeito ao clima equatorial, como já vimos ali na partezinha superior, tá? Extremamente úmido, temos áreas superúmidas, com chuvas abundantes, e suas matas, então, como nós vimos, se dividem em 3 partes. Igapó, o grande símbolo dela, ela é o quê? Hidrófila. Hidrófila, o grande símbolo, então, a Vitória Régia. Igapó, grande símbolo a Vitória Régia, ela é uma hidrófila. Posteriormente, nós vamos ter a de várzea, rica em seringueiras, jatobás, palmeiras. A de várzea, ela é o quê? Já começa as higrófilas. Igapó, hidrófila. Várzea, higrófila. Então, rica em o quê? As seringueiras. Ou seja, lembram? Seringueiras foi de grande importância para o Brasil. Por quê? Foi através das seringueiras que nós tivemos o grande processo do ciclo da borracha. Grande ciclo econômico brasileiro. Inclusive, foi através das seringueiras que nós viemos a adquirir o território, estado do Acre. E claro, por último, a mata de terra firme, aonde nós vamos encontrar o quê? As vegetações com maiores alturas, árvores que podem chegar a 60 metros de altura. Lembre, ela não é inundável. Ela não é inundável, mas mesmo assim ela é higrófila. Mesmo assim elas são higrófilas. O índice pluviométrico, a umidade é o mesmo. E claro, pessoal, a floresta é vista como a maior reserva de biodiversidade do planeta. A floresta amazônica, hoje, tem registros que trazem que hoje ela já foi perdida de 13,31% da sua área original. Então, um pouco mais que isso. Um pouco mais que isso. Mas, vamos deixar 13,5%, 13,3%, mais de 13% da sua área original. Em virtude da exploração econômica da madeira, madeira de lei, madeira especial, madeira de boa qualidade, mas principalmente também pelo que? Abertura de áreas produtivas, expansão agrícola, expansão pecuária ou expansão da agropecuária. Além disso, o extrativismo é importante atividade econômica. Nós falamos lá anteriormente, né, pessoal? Já falamos lá anteriormente, nas aulas anteriores, sobre o caso. Né? Nós tivemos lá no período colonial, nesta área, uma área de exploração extrativista. Tá? Só que lembrem, extrativismo nesse período colonial era extrativismo o quê? Extrativismo vegetal. As chamadas drogas do sertão, que saíam da Amazônia. As drogas do sertão que saíam da Amazônia. Mas nós também temos atualmente na Amazônia não só extrativismo vegetal, não só extrativismo, muitas vezes ilegal, animal, mas também nós temos o extrativismo mineral. Tá? Então, aí uma foto aérea da grande floresta amazônica. A grande floresta do planeta. Florestas tropicais. As florestas tropicais,
já está dizendo, assim como a Amazônia, também está na zona intertropical. Varia conforme a sua região. A Mata Atlântica é um dos grandes exemplos das florestas tropicais. Latifoliada, de grande porte, principalmente heterogênea, quente e úmido. Mas nós também temos outra floresta tropical no Brasil, que é o cerrado, a Mata do Cerrado. Aí já é médio porte, vegetação mista, com 2 estações, uma de estiagem e outra de chuva. Clima tropical. Então, vamos lá, para a Mata Atlântica primeiro. O que vamos falar sobre ela? Floresta tropical, área próxima ao litoral brasileiro. Toda a grande área próxima ao litoral brasileiro. Como vimos ali, ela é de grande porte, ela é latifoliada, ou seja, ela é uma higrófila. Além dela ser uma higrófila, aí nós vamos começar a nossa primeira mesófila, pessoal. Nossa primeira mesófila, ela é heterogênea. Por que ela é higrófila mesófila? Simples, pessoal. Simples. Por quê? Porque na Mata Atlântica nós vamos ter um solo muito fértil. Solo muito fértil, por exemplo, lá no Nordeste brasileiro, na Mata Atlântica, nós vamos ter um solo de massapê, um dos principais solos férteis do Brasil. E já no Sudeste, nós vamos ter o solo da terra roxa. Pronto. Só aí já comprovou que ela é o quê? Uma mesófila. Ela é heterogênea, ou seja, com grande variação. Originalmente, ela se encontrava desde o litoral do Rio Grande do Norte até Santa Catarina. Chegou lá, quando era original, lá nos primeiros períodos, chegou a cobrir praticamente 15% do território brasileiro. Praticamente 15% do território brasileiro ela chegou a cobrir. Então, só que hoje ela é muito devastada, tá? Resta apenas 7% da mata original. Pessoal, o que nós temos que lembrar? Esta Mata Atlântica é o nosso primeiro hotspot. Questão de prova novamente, pessoal. Nosso primeiro hotspot, tá? Por que o nosso primeiro? O que é os hotspots? São as áreas de iminência extinção. Aquelas áreas que já estão com mais de 3/4 da sua área devastada. E principalmente, são áreas de grande biodiversidade. Áreas de grande biodiversidade. Então, a Mata Atlântica é o nosso primeiro hotspot. Por que o primeiro hotspot? Simples. Porque ela, a grande formação mais devastada do nosso país, mas ela é o nosso primeiro hotspot porque corresponde à área litorânea que foi destruída desde o nosso primeiro período, desde que os portugueses chegaram aqui. Lá do período da colonização, ela passou a ser destruída. Primeiro, para o quê? Lá no Nordeste, para a abertura das áreas da agricultura canavieira. Tá? Claro, primeiro, antes da agricultura canavieira, aí nós tivemos a destruição para quê? Retirada principalmente do pau-brasil, que faz parte da Mata Atlântica. E posteriormente, já no Sudeste, nós vamos ter o quê? A grande abertura para produção cafeeira e que posteriormente a grande área urbana do nosso país. A grande concentração urbana do nosso país. Tá? Lembre, o clima é tropical, quente e úmido. A Mata Atlântica apresenta relevos de serras e planaltos. Planaltos e serras. Tá? Que impede a passagem da massa de ar para outras áreas, ficando ali chuva. Chuvas então constantes. A região concentra os grandes conglomerados populacionais do país. Ou seja, praticamente ou mais de 70% da população brasileira vive na área da Mata Atlântica. Vive na área da Mata Atlântica. Aí, por exemplo, a vista de Paraty. Para vocês compreenderem a vegetação da Mata Atlântica. Agora vamos para a nossa outra mata. A nossa outra mata tropical. De médio porte, o nosso cerrado, de médio porte, mesclando arbustos e gramíneas. Por que mesclando arbustos e gramíneas? Porque nós vamos dividir o cerrado em 2 áreas. Dividir em 2 áreas. Nós vamos ter campos de cerrado e o cerradão. Qual é a diferença dos dois? Um tem a formação de gramíneas
e arbustos esparsos, e outra maior concentração de arbustos. Pronto. Mais fechado. Então, vegetação retorcida, casca grossa, raiz profunda. Ah, como é que ela é? Tropófila. Vegetação tropófila, casca grossa, raiz profunda. E os galhos retorcidos, por quê? Porque ela é esparsa, ela é distante uma da outra. Então o ar passa e com isso retorce seus galhos. A área do Brasil Central, Centro-Oeste principalmente. Vegetação espaçada, também conhecida como a savana brasileira. Muito devastada pela atividade agropecuária. Nossa segunda mata tropical, nosso segundo hotspot. O Brasil tem dois. Primeiro foi a Mata Atlântica. O nosso segundo, então, é o quê? A do Cerrado. A Mata do Cerrado. A Mata do Cerrado é o nosso segundo hotspot. Por que o segundo? Porque o primeiro ocorreu a partir do quê? Da colonização. Depois da expansão urbana. Já o Cerrado foi a partir do quê? Da abertura das atividades agropecuárias no Centro-Oeste. Naquele programa governamental da década de 70, 80, que era a abertura das fronteiras agrícolas. Esse programa da abertura das fronteiras agrícolas que vieram a destruição, a devastação da área do Cerrado brasileiro. O nosso segundo hotspot. Então, cuidem isso. Primeiro, Mata Atlântica. Por quê? Desde o período colonial. Segundo, Cerrado. Por quê? A partir das fronteiras agrícolas. Então, típico de regiões tropicais, com duas estações bem definidas, invernos secos e verões chuvosos, né? Sazonal, duas estações. A segunda maior formação vegetal do Brasil, além de ser a segunda maior formação vegetal, ela tem uma grande biodiversidade, estendia-se originalmente por 2 milhões de quilômetros quadrados, tá? Com solo de savana tropical, e aí vem a grande importância, deficiente de alguns nutrientes, mas rico em ferro e alumínio. E aí uma grande importância, que determina essa área, solo ácido. Para aí, professor! Para aí! Como assim solo ácido? Solo ácido, então não tem como ter produção agrícola aqui, que foi aberta áreas de fronteiras agrícolas, professor. Simples. Porque esse solo ácido é simples. É simples, é que nem a geografia, é uma barbada. É só nós colocarmos uma base. No solo ácido é só nós colocarmos uma base para diminuirmos o seu pH. Pronto, passou a ser agricultável. Tá? Abriga plantas com aparência seca, retorcidas, raízes profundas e algumas gramíneas. Arbustos esparsos. Arbustos, não são arbóreas. Não são árvores, são arbustos. Por isso tem pequeno desenvolvimento, tá? Claro, na economia, bastante destruída, devastada pela agricultura mecanizada. Grande desenvolvimento é a principal área da produção da soja, produção do milho, produção do algodão, principalmente, né, essa grande mecanização, principalmente a partir da década de 80, tá? Claro, começou a abertura das fronteiras agrícolas lá na década de 70. Mas 80, 90 e assim, hoje nós temos a grande área produtora de grãos do nosso país. E claro, nos últimos 30 anos, também vem entrando nessa região a pecuária extensiva, as monoculturas, né, da soja, do milho, do trigo, que aí vem cada vez mais destruindo essa área do Cerrado brasileiro, tá? Além disso, também intensa atividade do garimpo. Intensa atividade de garimpos, ou garimpeira, tá? Que essa é um grande problema. Por quê? Porque ocorre a grande contaminação dos fluvios, ou seja, dos rios. E, além disso, além de contaminar esses rios, também o quê? O assoreamento deles. Mas o grande problema não é só o assoreamento, e principalmente a contaminação, principalmente por mercúrio. Aí, um exemplo para vocês verem, né? O Cerrado brasileiro, campos cerrados, gramíneas, herbáceas e arbustos. Então, vamos para a nossa outra mata, a mata de araucária.
A mata de araucária, de grande porte. Nossa primeira acicolifolhada. Média densidade, tá? Média densidade. Variação de floresta temperada. Além de ser variação de floresta temperada, simples, é uma espécie de pinheiro. A araucária é uma espécie de pinheiro, também conhecida, para vocês terem uma ideia, como pinheiro do Paraná. Também conhecida como pinheiro do Paraná. Mas, claro, olhem bem, muito raramente vai aparecer para vocês na prova o nome de pinheiro do Paraná. Por quê? Porque aí vocês vão diretamente saber a sua localização. E aí, normalmente vai aparecer como araucária. Então são espécies dessas chamadas coníferas. Coníferas. Muito exploradas economicamente para retirada da madeira, principalmente. Tá? Para papel celulose, para construção civil. Muito economicamente explorada essa madeira. E claro, relativamente homogênea, é araucária, araucária, araucária e araucária. Tá? Não apresenta muitas espécies, muita variação de espécies. E aonde ela se encontra? No nosso Planalto Meridional. Simples. Meridional significa o quê? Sul. Então, no sul do Brasil. Tá? Aí, exemplos das nossas araucárias. Claro que nós vamos encontrar parte dela no sudeste, mas a maior parte dela está no sul do país. Região sul do país. Pequena parte no sudeste. Agora vamos para a nossa mata de transição. Nossa mata de transição. Primeira, vegetação de transição, Mata dos Cocais. Lá no meio norte, Maranhão, Piauí. Por que mata de transição? Porque é simples, pessoal. Lá nós vamos ter o quê? Predomínio das palmeiras. Por isso que Mata dos Cocais. Ou seja, palmáceas. Carnaúba, babaçu, buriti. Questão de prova. Questão de prova. Cuidem aí. Cuidem aí. Questão de prova. Babaçu, espécies do babaçu, nós vamos encontrar mais para o lado do Maranhão. Espécies da carnaúba, mais para o lado do Piauí. Então, cuidem isso. Tá? Claro que não é só nesses dois estados. Nós também vamos encontrar no Ceará, nós também vamos encontrar no Rio Grande do Norte. Claro que vamos. Claro que esses dois estados são principal, que são os principais estados do meio norte. Tá? Por que ela é de transição? Ela é de baixa, região de baixa densidade demográfica, muito baixa densidade demográfica, praticamente pouquíssimo desenvolvimento populacional, mas ela é de transição porque é simples, pessoal. Ela faz a divisão, ou seja, ela faz a ligação entre a nossa floresta equatorial, a Amazônia, e a nossa área do sertão nordestino, a Caatinga. Então, por isso ela faz o quê? Por isso que ela é conhecida como mata de transição, vegetação de transição, porque ela faz a transição entre uma área úmida, muito úmida, super úmida, para uma área o quê? Mais seca, semiárida. Então, por isso que caracteriza-se como transição, muito utilizada para o extrativismo. Como falei, carnaúba, buriti, principalmente para confecção de cosméticos, tá? Produtos de limpeza, óleos, ceras, boa parte delas saem dessa área aí, das carnaúbas, os babaçu, buritis, tá? Dessas palmáceas, dos coqueiros, ou desses cocos, dessas amêndoas que se desenvolvem nessa área. Então, cuidem bem. Lembre, carnaúba, buriti, carnaúba mais para o lado do Piauí, e os babaçus mais para o lado do Maranhão. Então, claro, e aí, como todas as áreas no Brasil, está muito ameaçada pela abertura, pelo aumento da pecuária extensiva. Aumento, a inserção da pecuária extensiva estão destruindo muito essa área do mata ou da Mata dos Cocais. Aí um grande exemplo, né? Para vocês conseguirem visualizar na nossa imagem, tá? E aí vamos para a nossa outra vegetação. Esta vegetação, ela é muito importante. Por quê? Porque ela é exclusiva. Sertão nordestino,
e o norte de Minas Gerais. A Caatinga vai estar no sertão nordestino e o norte de Minas Gerais. Simples. A área que nós chamamos de polígono da seca. A área que nós vamos chamar de polígono da seca. A vegetação da Caatinga é típica de área seca. Simples. Ela é xerófila. Ela é xerófila, com espinhos, folhas finas ou inexistentes, tá? Pouquíssimas folhas e principalmente grande inserção de espinhos. Xerófila, ela é atrofiada. O grande exemplo dela são o quê? As cactias ou os cactos. Então, claro, de pequeno porte, mesclada com arbustos com vegetação de herbáceas. Então, xerófilas mesclada com arbustos. Arbustos o quê? Tropófilos. Arbustos tropófilos. E claro, pessoal, a Caatinga, a temperatura média, clima é semiárido, temperatura média elevada, acima dos 25 graus o ano todo. Além dessa temperatura média, tem o problema do nosso solo. Por quê? Porque o solo da Caatinga é um solo raso, pedregoso, só tem nele o horizonte C. Somente o horizonte C tem nesse solo. Por quê? Porque é um solo que não amadureceu, não se desenvolveu, não passa pelo intemperismo. Por que ele não passou pelo intemperismo? Simples, porque falta de umidade. Clima semiárido. Ocupa 10% do território brasileiro, abrangendo os estados lá do Nordeste, sertão nordestino, o Ceará, Rio Grande do Norte, a Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Bahia, o sul e o leste do Piauí e, claro, o norte de Minas Gerais, da região sul, deste. Então, norte de Minas Gerais, da região sudeste. Então, são essas áreas que nós vamos encontrar a Caatinga. Algumas plantas armazenam grande quantidade de água. Por exemplo, cactos. Além disso, as espécies mais comuns são amburana, aroeira, imbuzeiro, baraúna, maniçoba, mancabira, são alguns exemplos, juazeiro, são alguns exemplos que nós vamos ter, de vegetações, arbustos da Caatinga. Lembrem, elas são xerófilas, são atrofiadas e, principalmente, é a mata exclusiva brasileira, vegetação exclusiva brasileira, só temos no Brasil. Lembrem disso. Aí tá para vocês verem, né? Solo pedregoso, os nossos cactos e, claro, os nossos arbustos, tá? Aí, o solo cada vez mais raso. Aí tá a rocha matriz direto e as nossas áreas de arbustos. Posteriormente, nós temos os campos. Campos. Formação de herbáceas e gramíneas. Além de herbáceas e gramíneas, nós temos a sua localização, ou a sua principal localização. Sua principal localização é o quê? O Pampa Gaúcho. O Pampa Gaúcho, pessoal, ou seja, está dizendo, no Rio Grande do Sul, tá? Com topografia suave, chamadas coxilhas. Planalto sul-rio-grandense, mais simples de você compreender. Planalto sul-rio-grandense, ou seja, topografia muito suave, pequenas coxilhas. Clima subtropical. Chuvas bem distribuídas. Lembra? Nós vimos no clima. Chuvas bem distribuídas no clima subtropical. Tá? E a grande importância. Intensa atividade pecuária. A grande intensa atividade pecuária. Os campos, pessoal. Os campos no sul são formados, então, por esse pampa. Por que no sul são formados pelo pampa? Porque é conhecido. Falou em sul do país, não vai ser chamado de campos, e sim vai ser chamado de pampas, ou vegetação das coxilhas ondulantes. É o pampa ou as coxilhas ondulantes. Região plana, de vegetação aberta, pequeno porte. Por quê? Porque ela é a sequência. O Rio Grande do Sul, a Argentina e o Uruguai. A sequência com a mesma vegetação, as mesmas áreas vegetais. O pampa. Pampa gaúcho, pampa argentino, pampa uruguaio. Tá? Não esqueçam disso. Gramíneas e herbáceas. Além dessas gramíneas e herbáceas, nós também vamos encontrar aí campos, não é mais pampa. Encontramos também na formação campestre onde?
em Roraima e na Ilha de Marajó. Claro, nós também vamos encontrar no Mosaico, claro, no Pantanal. Mas as terras de boa qualidade e com abundância de água são amplamente utilizadas, principalmente para a agricultura e a pecuária, tá? A agricultura e a pecuária. Se destacam dessas áreas algumas cidades com essa agricultura moderna, mecanizada, tá? Claro, essa agricultura, a sua grande parte, ela é moderna, ela é mecanizada, mas ela é extensiva, tá? Grandes extensões territoriais, grandes concentrações de terra, tá? Mas se destacam lá, casos de Alegrete, Uruguaiana, tá? A área da campanha gaúcha. A área também que muitas vezes pode ser conhecida como fronteira oeste do Rio Grande do Sul, mas campanha gaúcha como o Bagé. Então, são áreas que vão ter o seu destaque da área de Pampa Gaúcho, ou vegetação do Pampa Gaúcho. Na região norte, essa formação é bastante variada. Aparece principalmente essas savanas de gramíneas, essas gramíneas, esses herbáceos, tá? Nas áreas de terra firme, em Roraima e no Pará. Por quê? Lembra lá a floresta amazônica. Mas nós vamos ter áreas de campos abertos, tá? A Ilha de Marajó. E aí lá o grande destaque, enquanto no Rio Grande do Sul, nós vamos ter a grande produção da pecuária, gado, bovinos e a agricultura mecanizada. Já na Ilha de Marajó, o grande destaque é a criação de búfalos, bubalinos, tá? Bubalinos, nesses mesmos campos. Ilha de Marajó, campos. Rio Grande do Sul, pampa, tá? Aí, exemplo dos campos rio-grandenses, tá? Posteriormente, a vegetação litorânea brasileira, os nossos chamados manguezais. Os manguezais, as nossas dunas, as nossas restingas. Os nossos manguezais, as nossas dunas e as nossas restingas, adaptadas à intensa salinidade. A salinidade aonde? Do oceano. Simples. São halófilas. São vegetações halófilas, importantes para a reprodução de grandes espécies. Qual é a grande importância dessas halófilas, pessoal? A grande importância delas são o quê? As suas raízes são suspensas, suas raízes estão para fora do solo. Por quê? Porque na maré alta elas são cobertas pela água, mas na maré baixa, simples, elas vão estar descobertas, para elas poderem respirar. Cuidem. Claro que nós vamos ter também as áreas de dunas, que aí nós vamos ter alguns exemplos de herbáceas e principalmente de gramíneas. Então, essa é a vegetação litorânea. Sofre muito com o quê? Com a incidência do sal marinho. Com a incidência desse sal marinho. Então, essa vegetação litorânea. Grande importância, os manguezais, desenvolvimento das halófilas e principalmente berço do desenvolvimento da vida aquática. E aí, o nosso complexo, para nós encerrarmos as vegetações. O complexo do Pantanal. O complexo do Pantanal, ou complexo pantanense, ou mais conhecido também como mosaico do Pantanal. Imenso mosaico de paisagens naturais. Imenso mosaico. Grande área. Simples, pessoal. É a nossa maior planície. A maior planície inundável do mundo é o Pantanal. A maior planície inundável do mundo. Espécies de arbóreas, arbustivas, herbáceas. É um mosaico. Ela vai unir praticamente todas as vegetações brasileiras. Praticamente todas as vegetações brasileiras nós encontramos dentro do Pantanal. Nós vamos encontrar espécies de Mata Atlântica, nós vamos encontrar espécies da floresta amazônica, nós vamos encontrar espécies da área do Cerrado, nós vamos encontrar campos, tá? Então, é um mosaico, a grande diversidade vegetal. Essa grande diversidade, que é pelo quê? Pelo grande processo que sofre de inundações. Inundações. Por que ocorrem essas inundações? Por que tem essa grande quantidade de água dentro do Pantanal Mato Grossense? Lembre, principalmente, essa ocorre pela manutenção dos rios. Principalmente a bacia do Rio Paraguai. A bacia do Rio Paraguai, que é o grande causador, o grande desenvolvedor
do Pantanal. Então, para nós termos o Pantanal, nós temos que ter o Rio Paraguai, a bacia do Rio Paraguai. Tem que ser protegida esta bacia para que tenhamos o desenvolvimento do Pantanal. Para que tenhamos o desenvolvimento do Pantanal, temos que ter a preservação da bacia do Paraguai. E claro, pessoal, na próxima aula, nós ainda temos mais uma partezinha do nosso conteúdo de vegetação. Uma pequena parte, mas uma parte muito importante, que são os nossos chamados domínios morfoclimáticos. E eu espero vocês lá na próxima aula para nós vermos esse conteúdo. Até lá! Espero vocês!